tarde ou boa noite. Não sei qual é o momento que você vai estar vendo esta live, este culto de adoração ao Senhor, mas o importante é que você vai estar mais um dia na presença do Senhor, mais um dia ouvindo a palavra do Senhor, mais um dia consagrando a sua vida diante do Pai, mais um dia adorando a Ele, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos dar uma continuidade àquelas parábolas. Lembra que nós paramos na 11ª parábola. E hoje nós vamos para a 12ª parábola. É uma parábola não muito conhecida, não sei se você já ouviu esta parábola, mas ela está em Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 33. O subtítulo aqui no versículo 25 tá: o serviço de Cristo exige abnegação. Então, é mais ou menos uma dica aí de que nós vamos falar nessas parábolas. E por que eu falei nessas parábolas? Porque é uma parábola, mas se divide em duas, basicamente. Porque é a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Então, na realidade, são duas parábolas que se unem, né, formando uma parábola, porque o Senhor ele nos dá uma lição dentro dessas duas parábolas. Vamos ler então o texto da palavra do Senhor, Lucas, capítulo 14. Vamos ler a partir do 25. Ele começa a parábola a partir do versículo 28, mas nós vamos ler a partir do 25, que diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim disse Jesus. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. De novo, ele repete essa frase. Pois qual de vós, aí vai começar a parábola, pretendendo construir uma torre, se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por essas parábolas, Senhor, que tu colocaste na tua palavra e que podemos tomar lições, Senhor, de maneiras tão simples que o Senhor falava, e nós tomamos lições, Senhor, tão preciosas. Obrigada, Senhor, pela tua vida, obrigada, Senhor, não somente pelo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é. Muito obrigada, Paizinho. Nós iniciamos este culto te adorando, te engrandecendo e, Senhor, buscando a tua palavra. Em nome de Jesus, nos ensina nessa noite. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós já lemos a palavra, mas nós vamos escutar um louvor nessa hora. Você possa estar trazendo à memória aquilo que dá esperança, que você possa estar chamando a presença do Espírito Santo neste momento de louvor. E enquanto você louva, né, você faz esse momento também como um momento de adoração das nossos dízimos e oferta, né? Sempre está aí embaixo da telinha o QR Code para você fazer a sua oferta. Se porventura você não está indo à igreja presencialmente, né, a maneira que você pode estar entregando o seu dízimo, fazendo a sua oferta, é por meio da transferência, por meio do depósito, essa facilidade que nós temos agora, né, de fazer um Pix. Então, que você possa estar fazendo isso para abençoar
a casa do Senhor, para abençoar o templo que está lá. Você não está indo à igreja, mas o templo está lá, acendendo as luzes, gastando, né, a água, os instrumentos, né, a luz. E se porventura você puder e quiser abençoar nesse momento, a palavra diz que quem dá com alegria como o sol brilhará, que não possamos dar com tristeza, né, ofertar com tristeza, mas com alegria de coração. Amém? Faça esse momento agora que nós já voltaremos para falar da palavra do Senhor, para nos alimentar dessa palavra tão rica, né, que é a palavra do Senhor. Amém? Já não sou mais quem eu era. Se você pode me ouvir, então também vai perceber que as mesmas águas que se agitam pra te amedrontar vão te levar a outro lado. Basta ajustar as suas velas e corrigir seu modo de olhar, que a vida traz o que se espera, e com um sopro tudo vai mudar. E eu escolho atravessar e ver o que ainda não vi, e nenhum vento forte pode mais me derrubar da vida. O que aprendi é que podemos construir, mas é durante a obra que se aprende. Já não sou mais quem eu era. Se você pode me ouvir, então também vai perceber que as mesmas águas que se agitam pra te amedrontar vão te levar ao outro lado. Basta ajustar as suas velas e corrigir seu modo de olhar, que a vida traz o que se espera, e como um sopro tudo vai mudar. E eu escolho atravessar e ver o que ainda não vi, e nenhum vento forte pode mais me derrubar da vida. O que aprendi é que podemos construir, mas é durante a obra que se aprende. Se aprende. Glória a Deus, aleluia, adorando ao Senhor. Como é bom louvar a Deus, né? Como é bom, como é precioso. Lembrei daquele louvor, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. E mesmo separados, nós estamos unidos aí, né, pela telinha, para adorar o nome do Senhor. Então vamos voltar aí à nossa parábola, conforme nós dissemos no início, é a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Essa parábola, como eu disse, né, que são
duas parábolas que se completam, né, em aspectos diferentes, mas transmitem o mesmo significado, tem o mesmo ensino e o mesmo significado. Jesus então conta essa parábola quando ele estava indo da Galileia para Jerusalém, e diz aqui a palavra que a multidão o acompanhava. Lá no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, disse. Então, ele começa então a conversar, a falar com as multidões, que aquele que não aborrece pai, mãe, irmãos e até a si mesmo, por amor do nome dele, não é digno de ser o seu discípulo. E a multidão, ele está sendo muito duro quando fala isso, porque a multidão ela tem a visão muito errada de Jesus, né? Jesus, quando estava caminhando, né, com a multidão, com os seus ensinamentos, a multidão só quer olhar e ver o que está acontecendo. Não quer a sua vida transformada, né? Então Jesus vem e explica essa parábola, que tem um custo para ser discípulo dele. Não é oba-oba. Não é, vamos lá que Jesus está lá, vamos ver qual é a dele. Não. Tem um custo para se tornar discípulo de Jesus. E ele então começa explicando esse custo. E na parábola da torre, ele ensina então a nós fazermos um planejamento antes de construir algo. Ele diz aqui, né, quando você pretende construir algo, primeiro, no versículo 28, você se assenta para calcular a despesa e verificar se você tem condições de concluir, senão não faça. Se você não pode concluir algo, você não começa. Então você precisa preparar, você precisa planejar esses custos, para depois você não passar vergonha. Para depois, como diz aqui, as pessoas não zombem de você, né? Então, essa é a explicação dessa parábola da construção da torre. A gente não sabe que torre é essa, se é torre de vigia, em que lugar que é, só sabemos que é uma torre que eles estão construindo. Então, nós precisamos pensar antes, né, planejar antes de agir, pensar muito bem o que eu quero. Eu quero servir mesmo o Senhor? Eu quero ser serva desse Deus Altíssimo? Eu quero buscar a Ele acima de todas as coisas? Então eu preciso planejar antes. E na parábola do rei guerreiro, Jesus fala também de uma avaliação, também de um planejamento que o rei deveria fazer antes de entrar na batalha. Ele tem que analisar. O seu exército tem 10.000 soldados, lutando com 20.000 soldados. O rei precisa avaliar e escolher. Aqui diz que para combater outro rei, ele não se assenta primeiro para calcular. Caramba, eu tenho menos soldados do que o meu inimigo. O que eu faço? Eu peço, como diz aqui, vai à embaixada e pede as condições de paz, ou eu encaro, né? Então, essa parábola está nos ensinando isso. Como que nós devemos avaliar e escolher. Caso eu não tenha condições de lutar, conforme no primeiro caso, eu não tenha condições de chegar até o fim, aqui no caso do rei guerreiro, envie um acordo de paz. Não é? Isso vai fazer com que ele vai poupar os recursos, assim como fazendo uma torre, e vai fazer também com que a vida dos soldados dele seja poupada também. Então, quando eu faço uma avaliação, que eu tenho uma estratégia, peço uma estratégia ao Senhor, quando eu tenho um planejamento, quando eu faço um planejamento, né, quando eu avalio essas possibilidades, eu tomo uma ação, até que chega ao ponto de eu precisar ceder, de eu precisar recuar. Mas primeiro eu tenho que planejar. Eu tenho que saber muito bem o que eu quero, para quando chegar no final, quando chegar no momento ruim, quando chegar, né, no momento da luta, eu desistir ali no meio do caminho. Não.
Eu tenho que saber isso antes. Eu preciso saber antes o que eu quero realmente. Eu vou encarar, eu vou lutar, mesmo sabendo que eles são maiores que nós em quantidade, ou eu vou recuar e eu vou ceder. Então você começa a entender essa parábola, né? A qual a primeira parábola é a nossa decisão de fazer ou não fazer. A decisão aqui da parábola da torre. Eu construo ou não construo a torre? Eu sou ou não sou cristão? Primeiro eu preciso planejar. O que eu vou fazer? Eu vou conseguir encarar até o fim? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida? Ou você vai recuar quando vier um momento mau, quando vier o dia mau? Planeje, avalie. O segundo, o rei também tem que fazer alguma coisa. Ele vai à guerra ou ele vai ceder a um acordo de paz? O que ele vai fazer? Ele vai encarar também? Então, ou nós somos ou não somos. A multidão, né, ele está ensinando aquela multidão a buscar ou não o reino de Deus, a construir ou não essa torre. Qual é o teu posicionamento? Eu quero construir, né, buscar o reino de Deus ou não? E a segunda parábola nos ensina que também não há neutralidade espiritual. Não existe. E Jesus aqui nessa parábola nos ensina 3 princípios. Primeiro, é preciso planejar antes de tomar qualquer decisão, de seguir a Cristo ou não, no nosso caso. Segundo, a ação tem que ser tomada. Eu não posso ficar em cima do muro. Tem até uma ilustração que diz que o muro é do diabo, né? Ou você é ou você não é. Se você está em cima do muro, o muro é do diabo. E a terceiro princípio, tomar ação da maneira correta. Se posicionar da maneira correta. A multidão precisava saber, através de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, o que é ser um discípulo de verdade. Um discípulo de verdade, ele se compromete. Um discípulo de verdade, conforme ele diz aqui, ele nega até a si mesmo, aos seus anseios, aos seus desejos, ao seu eu, em prol de seguir a Jesus. Então é isso que o Senhor ele quer nos ensinar nessa noite. Quando vier os dias maus, não desista. Por isso que nós temos que planejar antes. Quando eu for me batizar, quando eu for começar uma obra na casa do Senhor, quando eu pego um ministério, quando eu pego uma vida para cuidar, eu preciso permanecer fiel até o fim. Eu não posso desistir, eu não posso recuar. E para terminar, que possamos dizer como em Hebreus 10:39. Anota esse versículo aí. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Para ser discípulo do Senhor, eu preciso muitas vezes sim negar a mim mesmo, negar as situações adversas, as situações externas, sim, para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender com essas 2 lições, assim como está aqui, o serviço de Cristo exige abnegação. Eu preciso planejar antes. Eu sigo a Cristo ou não? Qual é a tua decisão nessa noite? É seguir a Cristo? É ser fiel até o fim? E assim como a construção da torre, assim como esse rei que entra na guerra ou pede paz, bandeira branca, paz. Ou ele entra na guerra mesmo sabendo que eles eram em maior quantidade. Mesmo sabendo que as coisas do dia a dia possam estar difíceis, mesmo sabendo que as dificuldades vêm, os problemas vêm, a doença vem, mas eu tenho a Cristo e eu não vou desistir nunca, eu não vou negar a Ele nunca.
essa decisão que nós temos que tomar nessa noite. É isso que o Jesus quer nos ensinar nessa noite, a sermos fiéis e permanecermos fiéis até o fim. Vou ler novamente o versículo. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Você possa agora colocar os seus pedidos aí no chat ou no comentário, se você está vendo depois. Você coloca seus pedidos nos comentários aí. Nós vamos estar orando pela sua vida, nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração. Vamos estar agora adorando ao Senhor, mais uma vez, com a nossa oração, com as nossas petições, com os nossos agradecimentos, né? Agradecemos a Deus pela vida do pastor Pérez, que passou pela cirurgia, já está em casa, seu Esmon, que passou pela cirurgia, está em casa, seu Belarmino, a Ana também, que já está em casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas se porventura você ainda tem um pedido de oração, coloque aí, enquanto nós estamos orando, agradecendo a Deus pelas vitórias, nós vamos estar orando também pelos seus pedidos de oração. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos permanecer até o fim, Senhor. Queremos, Senhor, ser fiéis até a morte, Pai. E sabemos, Senhor, que Tu és um Deus que vai conosco todos os dias da nossa vida. Mas nós precisamos decidir, Senhor. Possamos ver, Senhor, se nós vamos conseguir mesmo ter suprimento até o fim, para terminar a boa obra. Senhor, a Tua palavra diz, aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para completar. Se o Senhor, ele está comigo, ele é fiel para completar essa obra na minha vida, como eu posso ser infiel e deixar de lado e deixar paralisar essa obra tão maravilhosa, que não é somente uma torre, não, que é a obra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a caminhar contigo, nos ensina a permanecer firmes e fiéis na Tua palavra, permanecer, Senhor, vigilantes, e assim também, Senhor, quando entrar numa guerra, entrar numa batalha, não desistir no meio do caminho, não dizer, não, agora eu não sou cristão mais, agora eu não sou mais da igreja, e se afastar de Cristo. E sim, ir até o fim, ceder no momento que tem que ceder. O Senhor, ele enfatiza bem quando ele diz, não sereis meus discípulos se não cumprir com os princípios. Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Nós queremos sim ir até o fim. Nós queremos sim buscar a Tua palavra, nos alimentar da Tua palavra, ser obedientes a Ti até o fim. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia na Tua presença, mais uma quarta-feira na Tua presença. Obrigada, Senhor. Nós queremos Te pedir e já Te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que ainda hás de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, né? Que o Senhor possa abençoar a sua semana, que o Senhor possa, assim como Abacuque disse, né? Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua obra. Que no decorrer da semana, né? Quarta-feira, no meio da semana, você possa estar pedindo ao Senhor que te fortaleça, que te encha do Espírito Santo, até para que no domingo você esteja mais uma vez se alimentando da palavra. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a tua casa, a sua família, a sua vida, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar recebendo a bênção agora. Você possa receber a bênção do Senhor aí no seu lar. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. E que todos digam amém. E não esqueça que você é melhor do que imagina. Beijo grande. Deus abençoe.